Eu gostaria de conversar com vocês aqui nessa noite, falando sobre algo que marcou e impactou muito a minha vida espiritual no que se trata a minha caminhada com Deus, em relação à vida de oração e de entrega ao Senhor. Eu gostaria de falar sobre algo que Deus trouxe a mim em um momento muito delicado da minha vida, do meu ministério. Deus proporcionou a minha leitura de um livro que foi um marco no meu ministério, que me fez olhar, inclusive, para um outro livro bíblico, que é o livro do profeta Jonas, que mostra um homem que tenta fugir do seu chamado, tenta fugir da sua vocação específica, que deveria então ele ir a Nínive, e decide ir para Tarsis. Né? Jonas, ele passa por um momento em que ele decide seguir a voz do seu próprio coração, ao invés de ouvir a voz de Deus. E isso está ligado à questão da espiritualidade da nossa vida com o Senhor. E Jonas, ele é seduzido, né, pelas facilidades daquilo que Tarsis apresentava, e ele decide pagar o preço de um navio para ir para Tarsis, ao invés de ouvir a voz do Senhor e ir a Nínive, aonde ele deveria exercer o seu ministério. Neste caminho, nesse percurso, Deus trata do coração de Jonas. A gente conhece muito bem a história, né? E Deus envia, então, um grande peixe que acaba engolindo Jonas. E ali, naquele momento, Jonas volta-se a Deus em uma palavra de oração. Né? A primeira reação que nós vemos em Jonas é a oração. Quando ele é salvo, e salvo inclusive de si mesmo, da soberba do seu coração, de querer tomar os seus próprios caminhos, ele, quando se depara num local onde ele não queria, ele busca Deus. O peixe, naquele momento, era totalmente o oposto do que Jonas desejava. Né? Segundo um escritor, diz que o ventre de Jonas era um lugar escuro, úmido, fétido, e naquele lugar Jonas busca o Senhor, adora o Senhor. Né? Há um termo que não está no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, mas que foi usado muito cedo pela igreja primitiva, que é ascese. Eu gosto muito desse termo, porque a ascese ela é para a espiritualidade, para a nossa jornada com Deus, o que o treinamento é para um atleta. Né? O atleta, ele se prepara durante muito tempo para um momento específico da sua vida. E a ascese é usada pela igreja primitiva, foi usada, em relação à questão da vida espiritual. E hoje, na nossa reflexão aqui, eu gostaria de trabalhar um pouco sobre esse tema, que é importante para a nossa espiritualidade, porque a ascese ela é algo obrigatório para nós. Né? Ela pode, particularmente, ser vivenciada por cada um de nós de maneira diferente e específica. Mas se nós não tivermos uma vida de dedicação a Deus através dela, nós não encontraremos forças espirituais para prosseguirmos. Né? Esse termo, ele é muito conhecido por nós como através do movimento ascético. Né? O movimento ascético, para quem gosta de estudar um pouco dos movimentos que aconteceram paralelo ao cristianismo, sabem que em um determinado momento da história ele foi visto de uma maneira muito negativa, até porque era associada à autoflagelação e a muitas outras coisas que eram prejudiciais. Mas apesar dessa distorção no decorrer da história em alguns momentos, a ascese ela não deixa de ser algo que é importante desde que seja vivenciada da maneira correta biblicamente.
né? Então, a ascese, ela vem para nós, na nossa língua, ela é um aspecto de oração e espiritualidade. Quando nós falamos sobre esse assunto no nosso movimento cristão, falamos sobre as disciplinas espirituais, né, que pode ser uma forma de definirmos a ascese. Quando falamos dessas disciplinas espirituais, nós falamos sobre algo que está ligado à nossa vida de oração e à nossa espiritualidade. E eu vejo que isso exige de nós trazermos essa vida de espiritualidade para o nosso contexto. Não tem como ter espiritualidade se nós não estivermos inseridos de uma maneira muito clara no meio em que estamos e no momento que estamos passando, né? Ninguém se torna mais espiritual tornando-se menos material. Não é assim que a espiritualidade se manifesta. Até porque, se nós nos lembrarmos da palavra de João, quando ele escreve o Evangelho, ele vai dizer a respeito de Jesus que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a espiritualidade, ela se dá no cotidiano, no dia a dia, na nossa vida, nas coisas normais, corriqueiras. Então, a espiritualidade e a busca de ações importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual está presente quando estamos nutrindo algumas coisas importantes da nossa vida espiritual, como é o caso da ascese, né? Quando nós vamos para o texto, nós vemos a importância aqui do pessoal estar em oração, né? Jonas, por exemplo, ele ora, ele busca Deus. Do ventre do peixe, ele orou ao Senhor. Ele buscou a Deus, né? E nós também, em nossa jornada, precisamos buscar ao Senhor, porque as condições em que nós trabalhamos, elas são muito perigosas, né? Nós passamos por muitas lutas que tentam contra a nossa santidade pessoal e a nossa santidade vocacional. O exercício do ministério pastoral, do presbiterato, do diaconato, qualquer outra área que servimos como servos do Senhor no reino de Deus, nós passamos por situações de grandes perigos. E o que nos mantém firmes no propósito do Senhor é essa espiritualidade, é a nossa ligação com o Senhor. Nós desenvolvemos a nossa dinâmica, né? Nós exercemos o nosso trabalho, fazemos o que fazemos com muitas influências. Entre elas, 3 são muito fortes: as institucionais, a congregacional e o próprio ego. Nós estamos constantemente desenvolvendo uma espiritualidade em que a influência dessas 3 áreas tentam contra nós. A principal delas é o nosso próprio ego. Com isso, eu quero dizer que a nossa maior luta é contra nós mesmos, como aconteceu com o próprio Jonas. Quando Jonas se dirige a Tarsis ao invés de ir para Nínive, ele está travando uma batalha com o seu próprio ego. Ou seja, ele tenta realizar a sua própria vontade ao invés de viver espiritualmente segundo a vontade de Deus. Mas graças ao Senhor, ele se dá conta disso no meio do percurso. Uma outra coisa são as expectativas e a influência da própria comunidade, da congregação que nós nos reunimos. Às vezes é exigido de nós tantas coisas, são tantos focos, são tantas responsabilidades, tantos desejos pessoais, que às vezes nós somos tentados a deixar de lado uma espiritualidade sadia e saudável para satisfazer vontades e interesses de pessoas bem intencionadas, mas que às vezes não entendem o propósito do Senhor para suas próprias vidas e nem para a nossa. Para quem é pastor e tem acompanhado a gente aqui nessa reflexão, quantas vezes nós somos levados pelas ondas de tantas coisas, tantos compromissos, tantas atividades, tantas coisas que o pessoal acha importante, e essas coisas vão tomando tanto tempo da nossa agenda, que nos falta, às vezes, tempo para as coisas mais importantes do ministério pastoral. A leitura da palavra, a oração,
por nós mesmos, a oração pelo rebanho. Às vezes essas coisas que são tão práticas, tão simples, acabam se esvaindo diante de tantas exigências que temos no nosso cotidiano. E a questão institucional também ela é muito presente. São todas essas que estão diante de nós e que se tornam um perigo. Porque nem sempre aquilo que nós exigimos e a comunidade exige, a instituição exige, é de fato algo que está diante de Deus como prioridade na nossa vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos seduzidos constantemente. Uma das maiores seduções para o coração humano é o anseio de querer ser como Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva no jardim. Ao invés de cuidarem do jardim, de desenvolverem o seu trabalho, eles se sentiram seduzidos por aquilo que estava diante deles. E nós precisamos voltar os nossos olhos, porque a nossa maior defesa e ataque para que a nossa espiritualidade cresça é a ascese. É essa busca da disciplina espiritual, e ela vai se iniciar sempre no nosso ego. Nós podemos observar pessoas tendo mudança de vida quando uma ascese involuntária acontece. O que seria essa ascese involuntária? A pandemia que nós estamos enfrentando hoje se tornou uma ascese involuntária, ou seja, você não esperava isso, eu não esperava isso, nós não escolhemos isso, nós talvez fugiríamos muito disso, mas ela veio e nos forçou a algo que nós não faríamos em outras condições. Ela nos colocou dentro de casa. Eu convivi esses dias, tive alguns contatos com famílias que disseram assim: olha, pastor, apesar de toda essa situação trágica e triste da pandemia, tem algo positivo que aconteceu comigo e com a minha família. Porque nós precisamos ir para casa, ficar dentro de casa juntos, e nós voltamos a fazer o culto doméstico que há tantos anos a gente não fazia, que há tantos anos se perdeu. Nós começamos a ter diálogo entre os membros da família, coisas que nós não tínhamos. Ou seja, através de uma ação involuntária, de uma obrigatoriedade pela circunstância, coisas da espiritualidade foram resgatadas. Mas isso é involuntário. É como alguém que tem um infarto e é tratado, consegue se recuperar e começa a dar mais valor a algumas coisas da vida que anteriormente não deixava. São coisas involuntárias. Mas o fato é que nós, pastores, presbíteros, intercessores, nós precisamos pensar na ascese como um desastre voluntário. Por que nós vamos esperar o trem sair dos trilhos para depois voltar os olhos para o que de fato é extremamente importante na nossa vida? Por que eu vou esperar uma estafa emocional e espiritual para depois voltar a ter o meu tempo de oração diário com Deus? Por que eu vou esperar as coisas irem de mal a pior para retomar coisas que são tão básicas da vida cristã, que ensinamos e aprendemos desde a nossa conversão, para poder restaurá-las? A espiritualidade, ela nasce na vida de oração. E Jonas viveu isso. Jonas, quando ele está no ventre, o capítulo 2, vai dizer que a primeira coisa que ele faz é orar. Jonas orou. Jonas buscou o Senhor. Ele se deu conta que ele estava à mercê de Deus. Ele se deu conta daquilo que nós precisamos dar contas todos os dias, que se não for a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida, nós não prosseguiremos. Nós não daremos conta das responsabilidades que temos se não for o Senhor. Portanto, a nossa espiritualidade precisa estar firmada nele. E Jonas, então, do ventre do peixe, no capítulo 2 do livro de Jonas, ele ora. E se você tiver com a sua Bíblia aí, abra no capítulo 2. Eu gostaria de ler a oração de Jonas. Agora, se você não estiver com ela aí, ouça atentamente.
Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim se desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas ora ao Senhor. Jesus usou, inclusive, essa história, né, do ventre do peixe para falar sobre a natureza também da sua própria sese, né? Jesus diz lá em Mateus 12:40 o seguinte, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que nós vemos com a própria palavra de Jesus e esse tempo que Jonas ficou no ventre do peixe e ora, é que esse momento de reflexão profunda traz mudanças. O confinamento, ele transforma em concentração. Jonas, no ventre do peixe, reencontrou a sua vocação ministerial. Jesus, na tumba de José, venceu a morte para ressuscitar assim ao terceiro dia. A ilusão virou esperança. A morte trouxe ressurreição. Quando nós observamos esse momento de confinamento, nós entendemos um pouco da importância de atendermos às disciplinas que focam aquilo que é importante na nossa vida espiritual. É uma pena que hoje Deus não vai mandar um grande peixe para nos engolir, para que nós possamos orar, mas que possamos ter discernimento da parte dele mesmo, para que nós possamos encontrar lugar e tempo para a nossa vida de oração, para a base da nossa espiritualidade. Eu sei que todos nós que estamos acompanhando esse culto nesta noite, todos nós cremos e sabemos o quanto é importante estas coisas básicas da nossa espiritualidade. Todos nós temos ciência disso. Entretanto, quando nós entramos na rotina do dia a dia, do nosso cotidiano, dá a sensação de que elas não são necessárias. Nós, às vezes, acordamos e saímos para trabalhar, para fazer alguma coisa de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão imediatista, que nós não oramos. Nós nos preocupamos na resolução de tantos conflitos, mas não dedicamos em alguns momentos o tempo necessário para a oração, para a edificação do nosso próprio coração. São coisas que nós nem discutiríamos a importância delas, mas que às vezes podem estar sendo postas de lado no nosso dia a dia, porque o nosso ego, às vezes a própria congregação, às vezes a própria instituição, vão considerando essas coisas secundárias, pela correria, pelas necessidades, e nós precisamos voltar os olhos para isso. Nós só realizaremos a nossa vocação de maneira correta se nós dedicarmos a nossa vida à oração. Senão as outras coisas vão se tornar
apenas algo para que justifique o nosso trabalho. Vai se tornar algo que é chamado de narcisismo devocional, né? A gente só vai fazer algo tão somente para demonstrar uma imagem para que as coisas possam prosseguir. Nós precisamos de uma espiritualidade profunda, de uma entrega total. Jonas orou. A maneira como Jonas ora é surpreendente. E eu queria compartilhar isso porque foi algo que eu aprendi e que de fato me impactou. Jonas, ele orou, mas ele orou nesse momento uma oração aprendida. Ele teve uma escola, e a escola dele foram os salmos. Quando eu li o texto, e vocês ouviram a oração de Jonas, vocês se depararam com palavras de um homem que cresceu ouvindo os salmos, e isso estava presente no seu coração. Quando ele fala na minha angústia, ele cita o Salmo 18, versículo 6, e o Salmo 120, versículo 1. No versículo 3, quando ele fala, pois me lançaste no profundo, ele cita o Salmo 18. Quando ele fala, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim, Salmo 42. De diante dos teus olhos, Salmo 139, versículo 7. O teu santo templo, Salmo 5, versículo 7. As águas me cercaram até a alma, Salmo de número 69, versículo 2. Da sepultura a minha vida, Salmo 30, versículo 3. Dentro de mim desfalecia a minha alma, Salmo 142, versículo 3. No teu santo templo, Salmo 18, versículo 6. E ao Senhor pertence a salvação, Salmo 3, versículo 8. Ele recorda, no momento de maior luta da sua vida, das Sagradas Escrituras. Ele encontra e reencontra nos Salmos algo que fortalece seu coração, e os Salmos foram usados até o ano 1800 como orações constantes da igreja cristã. Ele busca o Senhor. Mas é interessante porque antes da crítica literária ter dividido os salmos, os gêneros literários em tantos gêneros, né? Hoje a gente tem salmos de clamor, salmos de ação de graças, nós temos salmos de impregnação, né? Temos salmos de peregrinação, temos vários salmos catalogados hoje como registro de estilo literário. Entretanto, antigamente só era visto como dois tipos de salmos, que é o de lamentação e o de ação de graças. E o momento que Jonas está vivendo é um momento difícil, mas ele não faz uma oração baseada nos salmos em relação a angústias, de lamentações. Mesmo no momento de dor, que ele cita no versículo de número 2, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, ele começa e prossegue num salmo de gratidão, porque o Senhor o ouviu. Ele agradece. A oração de Jonas, ela é despertada por uma situação específica, mas não se reduz a essa situação. E isto deve ser algo muito forte na nossa espiritualidade. Tudo que vivemos deve nos levar à devoção, à oração a Deus. Mas não são as nossas circunstâncias que determinarão a nossa espiritualidade. Nós precisamos continuar nos lembrando de quem é o Senhor. Na cultura em que nós vivemos, em que a vida de oração às vezes é resumida tão somente em pedidos egoístas, específicos, em algumas necessidades pessoais, que é algo também bom, necessário, podemos e devemos colocar diante do Senhor as nossas petições, mas a nossa espiritualidade não pode, de maneira alguma, ser centrada no nosso ego. A nossa espiritualidade precisa ser voltada para o nosso Senhor. E por isso as Escrituras devem moldar o nosso coração. Tem momentos de pandemia, em momentos difíceis, mesmo tendo lamento em nosso coração, também precisamos aprender a orar agradecendo.
pelo Senhor que nos molda no momento da dor e no momento das dificuldades. Temos que viver essa espiritualidade em meio às dificuldades que enfrentamos constantemente. Não podemos firmar nossa espiritualidade na sensação do eu. A oração madura está centrada em Deus. Aí nós poderíamos perguntar, por que existem, então, tantas vidas sem oração? Por que tantas pessoas que convivem com a gente, ou até mesmo porque nós deixamos de orar em determinados momentos da nossa vida? Porque muitas vezes nós focamos em nós mesmos, ao invés de voltar os olhos para as Escrituras e buscar, no próprio livro dos Salmos, ou em outros lugares da Bíblia Sagrada, direção e orientação para a nossa espiritualidade, coisas que dirijam a nossa oração, que estão além dos nossos sentimentos momentâneos, que estão além das nossas emoções naquele determinado momento, algo que seja mais profundo, que dirija as nossas vidas em espiritualidade. A ascese, como eu falei, ela é simples. Ela é simplesmente algo que se fundamenta a partir da nossa vida de oração e que nos traz desenvolvimento da espiritualidade. E que precisa estar presente de uma maneira muito mais profunda do que o momento que estamos vivendo. Precisa estar fundamentada nas convicções bíblicas e teológicas que temos. Porque isso é espiritualidade. E a partir daí, então, a partir dessa vida com Deus e dessa oração contínua, nós podemos desenvolver e viver o que nós chamamos das disciplinas espirituais, que são as asceses. Nós podemos colocá-las em práticas e devemos. Nessas disciplinas, elas podem ampliar nossa vida de oração em muitos momentos, e em outros momentos ela pode corrigir algo que nós perdemos. Quais são elas? Eu vou citar algumas aqui. Leitura bíblica e espiritual. Tem momentos em que nós devemos aumentar o nosso tempo de leitura. Há momentos em que nós precisamos ler mais ainda do que lemos, principalmente a Bíblia. Em alguns momentos, lermos livros que nos ajudarão espiritualmente. Direção espiritual. Essa é uma outra disciplina. Precisamos de alguém que nos mentorie. Hoje nós mudamos o nome, né? Hoje nós chamamos de mentores. Mas direção espiritual vem desse acompanhamento que nós recebemos de pessoas maduras na fé. Tem momentos que você precisa desenvolver isso. Talvez nós tenhamos pastores ou membros da igreja que andam sozinhos, que são solitários, que não tem ninguém para compartilhar, para conversar, e talvez você precisa desenvolver isso nesse momento da sua espiritualidade. Meditação. Tem pessoas que precisam desenvolver a meditação, porque são pessoas que só falam e não escutam. Então, vai ouvir a voz de Deus. Confissão. A confissão é algo importante na nossa espiritualidade. Hoje nós mudamos o termo também, muitas pessoas falam que é prestação de contas. Né? Não sei qual a dificuldade de usar os termos antigos, mas tudo bem, pode ser prestação de contas também. Mas há momentos em que você, pastor, ou mesmo, você enfrenta lutas pessoais, está sofrendo devido aos seus próprios pecados, que você precisa encontrar um irmão, uma irmã, que você possa confessar os seus pecados, para se sentir livre desse peso e ter ajuda. Isso faz parte de uma ascese espiritual. O exercício físico, o jejum, a guarda do sábado, não no conceito sabático do Antigo Testamento, daquele dia específico, mas em ter o seu dia de descanso, o seu dia de refrigério, de voltar os olhos para o Senhor, os retiros espirituais, o dar esmolas, pegando um conceito bíblico, que é contribuir com o seu dízimo, o período de descanso no seu cotidiano, participar de pequenos grupos, são todas coisas que são postas como atividades que fortalecem a nossa espiritualidade, mas fortalece a nossa espiritualidade desde que a nossa base esteja sustentada, que é a vida de oração. Quando nós recuperamos a base, quando nós recuperamos a nossa vida de oração, nós passamos a ter maturidade para desenvolver habilidades e colocar essas disciplinas no seu devido lugar.
Tem momentos que você vai precisar jejuar. E você vai decidir por isso. Tem momentos que você não vai precisar do jejum, mas vai precisar aumentar a leitura. O fato é que a espiritualidade, ela não pode ser algo fechado, como se tudo que serve para um serve para outro em todo tempo. Deus trabalha conosco de maneira diferente, todos nós temos um solo diferente. Estamos em comunidades diferentes, em regiões diferentes, temos temperamentos diferentes, história familiar diferentes, nós vivemos momentos diferentes e a nossa espiritualidade se dá nesse campo do cotidiano. E nesses momentos nós precisamos buscar a Deus em oração e inserindo disciplinas espirituais que vão nos fazer crescer e amadurecer naquele determinado momento. E quando não for necessário mais algumas disciplinas, nós podemos. Agora, de fato, é muito complicado quando achamos que aquilo que serve para nós vai servir imediatamente para o outro. Ou quando o outro acha que aquilo que foi importante para ele naquele determinado momento vai ser importante para nós neste. Cada um de nós temos um solo diferente. O fato é que a palavra de Deus é a mesma. O nosso coração e o nosso solo, o lugar em que estamos, são diferentes, os momentos que vivemos são diferentes. Talvez você esteja num bom momento, enquanto eu esteja passando por um momento de crise. Talvez você esteja num desafio que te anima, e talvez eu esteja enfrentando um problema que me decepciona. E nesses momentos, a nossa espiritualidade, num contexto real, nos levará a buscar as ferramentas corretas diante de Deus para que a nossa espiritualidade seja fortalecida. Por isso, a ascese, ela tem que ser individualizada. Esse aspecto, sim. Nós não podemos tratar todos como se fosse um camboio, né? Todo mundo igual. Não. Até mesmo a nossa espiritualidade precisa considerar a individualidade, mas sempre voltada para as Escrituras. Por isso a espiritualidade, ela não deve ser imposta, tem que ser assim, desse jeito, não. Ela deve ser cultivada. Nós precisamos cultivar a nossa espiritualidade. Precisamos viver diante de oração. Precisamos nos lembrar que nós, como pastores, presbíteros, presbíteras, pastoras, a nossa tarefa é orar com as pessoas e ensinar essas pessoas a orarem. Por isso nós não podemos tornar a oração um ato cerimonial. A oração não pode ser resumida tão somente ao momento do culto público, ela tem que fazer parte da nossa vida. Nós precisamos trazer isso para nós, constantemente. Como Jonas se recordou aqui em gratidão, que nós possamos agradecer a Deus mesmo quando estivermos passando por grandes lutas. Né? Que nós possamos encontrar força no Senhor. Que nós possamos ser fortalecidos. Porque a obra que a gente realiza, o trabalho que nós fazemos, ele é tão abrangente, ele é tão envolvente, que consome a nossa vida, consome as nossas energias. Por isso nós dependemos de Deus. Senão chega um belo dia e nós estamos exaustos, e as pessoas nos encontram exaustas, porque nós não temos mais força, estamos acabados de tanto trabalhar, quando na verdade o que nós deveríamos é ter buscado o nosso Senhor. Quando nós deixamos de buscar a Deus em oração e ter uma vida de disciplina, com as disciplinas espirituais, nós acabamos nos tornando pastores, líderes, irritados, exaustos, implicantes. A gente começa a implicar com tudo. É lógico que não acontece na região de vocês, isso aqui é só no sul de Minas. Né? Pastores que estão insatisfeitos com o povo, insatisfeitos com a igreja, insatisfeitos com tudo. Por quê? Porque estão exaustos. Porque estão confiando em suas próprias forças. Acham que o excesso de atividade vai trazer grandes resultados. Quando, na verdade, a obra é de Deus, pertence a Ele. Busque a Ele de todo o seu coração. E sirva o rebanho de acordo com a vontade dEle. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter uma vida de espiritualidade profunda. Que a oração seja a raiz e o fundamento do seu ministério pastoral, do seu ministério como presbítero, da sua ação como intercessor, que você possa ter essa vida de oração como raiz e fundamento. Porque as demais coisas, nós vamos encaixando, elas vão acontecendo, Deus vai dirigindo e guiando.
o que você precisa é cuidar da sua espiritualidade. Não desassociada da vida do dia a dia. Firmada nela, porque ela acontece num contexto. Mas você precisa lembrar que você precisa viver essa espiritualidade no Senhor. Que Deus nos abençoe. Já estou com o meu tempo avançado.